Fala pessoal, beleza? Arte aqui. E bem, no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos boosters que eu guardo na minha coleção pessoal, a fim tanto de valorização quanto de coleção mesmo. E além disso, queria discutir um pouco com vocês essa questão sobre investimento no mundo Pokémon TCG. Mas antes do vídeo começar, eu queria estar convidando vocês para entrarem no nosso servidor do Discord, Arte TCG. Aqui direto a gente está postando diversas promoções. Ontem mesmo teve várias promoções, tanto na Amazon como no Mercado Livre. Alguns produtos por um preço muito abaixo do tabelado. E além disso, a gente fica conversando lá sobre investimento em Pokémon TCG no geral, sobre cartas que vão valorizar, etc. Então se você quiser fazer parte dessa comunidade, o link vai estar aí na descrição. E pode entrar que você vai ser muito bem-vindo lá. Tranquilo? Agora bora pro vídeo. Enquanto eu mostro os boosters aqui pra vocês, eu queria contar um pouco da minha história com o Pokémon TCG. Bem, basicamente, eu comecei no mundo de Pokémon TCG nessa época aqui, de Black and White. Eu lembro que em 2012 ou 2013, não tenho certeza, o primeiro produto que eu comprei de Pokémon TCG em toda a minha vida foi o deck do Emboar. Deck lá inicial na época de Black White. E foi o primeiro produto que eu tive de Pokémon TCG em toda a minha vida. A partir daí, foi uma paixão sem fim. Em 2014 eu viajei para os Estados Unidos, já na época de XY, nessa época aqui. E basicamente, eu comprava tudo de Pokémon TCG que eu via pela frente. Tudo, tudo, tudo. Acontece que, graças aos meus pais, eu desde muito cedo fui instruído a aprender inglês. E querendo ou não, quando a gente aprende inglês, a gente abre um leque de conteúdo, de conhecimento que vai muito além do que eu posso expressar aqui para vocês. E foi com isso, consumindo muito conteúdo de Pokémon TCG em inglês, quando eu era criança, quando eu tinha 10, 11 anos, foi aí que eu conheci o Alpha Investments. Basicamente, o Rudy, ele é um cara que começou no Magic e a partir daí expandiu para outros TCGs, como por exemplo o Pokémon. E desde muito cedo, muito antigamente, eu via ele já vivendo de TCG. Ele é um dos caras que eu acho que deve ter mais produtos lacrados, tanto de Pokémon quanto de Magic, em todo mundo. E consumindo esse conteúdo dele, eu fui vendo que sim, isso era possível virar um investimento. Isso eu tinha 12 anos de idade e na época em 2013, 2012, e eu percebi que eu queria também desfrutar desse conhecimento, desfrutar dessa possibilidade de viver com base no Pokémon TCG. Obviamente hoje eu não vivo por conta do Pokémon TCG, mas o Pokémon TCG já me traz uma boa renda e um bom patrimônio, coisa que se eu quisesse partir e começar a negociar e viver 100% disso, já seria uma realidade plausível, entende? Uma coisa mais palpável. Porém, nessa época eu comecei a perceber que o Rudy, ele não investia muito em cartas, e sim em produtos selados. Foi aí que em 2013 eu tomei a decisão que eu queria ter um booster de cada coleção de Pokémon TCG. E hoje eu tenho um booster de cada coleção, obviamente não estão todas aqui, porque grande parte está no meu escritório, mas esses que eu deixo aqui em casa são as minhas aquisições mais recentes e coisas que eu ainda não cataloguei, etc. E consequentemente eu aprendi o seguinte: isso aqui é um investimento. Faz mais de 12 anos que eu estou nesse meio comprando, guardando produtos selados, comprando cartas, vendendo, revendendo. E com base nisso, eu sinto que eu tenho uma certa autoridade, uma certa propriedade para falar em como se deve investir em Pokémon TCG, o que se deve procurar ao investir, quais produtos são bons, quais línguas são boas para investir, quais cartas têm um potencial de valorização, quais não têm. E por conta disso, para ajudar todo mundo que está entrando nesse meio, agora que Pokémon está em alta, eu resolvi fazer um e-book, justamente porque eu acredito que com esses 12 anos de experiência tem alguns pontos base que todo mundo tem que aprender ao investir em Pokémon TCG. Ou seja, se você está entrando nesse mundo, obrigatoriamente esses pontos você deveria saber antes de efetuar qualquer compra, antes de colocar um dinheiro aqui e consequentemente perder esse dinheiro, etc. E foi por conta disso que eu resolvi reunir todos esses 12 anos de conhecimento, esses 12 anos de investimento, e condensar tudo isso em um e-book, com os principais pontos que tanto quem já investe como quem vai começar a investir deveria saber sobre Pokémon TCG antes de colocar qualquer dinheiro de forma precipitada. Bem, e basicamente esse aqui é o meu e-book, Como Investir em Pokémon TCG, um guia prático para quem quer colocar dinheiro no hobby com critério, visão de longo prazo
e controle de risco. Bem, basicamente nesse e-book eu abordo alguns pontos principais, como o primeiro, que é a dúvida da maioria das pessoas, que é: Pokémon TCG é um investimento ou é um hobby? Além disso, eu comento sobre alguns erros mais comuns de quem começa a investir nesse mundo, bem como alguns pilares essenciais para quem quer investir de forma racional no Pokémon TCG. Além disso, eu comento sobre a diferença entre selados, single e cartas graduadas, ou seja, cada público vai demandar um produto específico e como cada investimento em cada uma dessas categorias pode performar de acordo com o público. Eu também mostro como montar uma carteira de Pokémon e quando vender ou realizar lucros e a mentalidade que você precisa ter estar investindo em Pokémon TCG. E bem, o link desse e-book vai ser o primeiro link aqui da descrição, tanto desse vídeo quanto de todos os outros vídeos que tem no meu canal. E eu espero que você, que esteja começando a investir em Pokémon TCG, faça esse investimento inicial nesse e-book, a fim de sanar algumas dúvidas e se preparar para investir da melhor forma possível, visando lucro e não prejuízo, né? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o like e aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou!